Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Mundo UFG. Preparamos um informativo com as principais informações da Universidade Federal de Goiás e também notícias da cidade e do país. Você confere tudo a partir de agora. A Secretaria Estadual de Saúde realiza até o próximo sábado, dia 10, a testagem para a Covid-19 em crianças e adolescentes de 2 até 18 anos de idade. A testagem será feita na modalidade drive-thru no campus 5 da PUC, lá no Jardim Goiás. Para isso, crianças e adolescentes não podem estar com sintomas gripais, devem estar matriculados em alguma escola e comparecer ao local acompanhado pelos pais ou responsáveis. Ao chegar, eles farão inicialmente o teste rápido com uma gotinha de sangue. Caso o resultado seja positivo, serão encaminhados para o teste suave nasal. Além de identificar a infecção, esse inquérito sorológico também pretende levantar dados geográficos e socioeconômicos para que seja possível desenvolver outras medidas de prevenção. Então vamos lá reforçando, a testagem vai até sábado, dia 10, das 8 da manhã até as 19 horas de terça a sexta e no sábado até o meio-dia no campus 5 da PUC, no Jardim Goiás. Serão aplicados 5.000 testes e não é necessário fazer agendamento. Nesta sexta-feira, começou o pagamento das novas parcelas do auxílio emergencial para pessoas que se enquadram no novo ciclo do benefício. O crédito será feito na conta digital da Caixa e ficará disponível, inicialmente, para pagamento de contas e movimentação por meio dos cartões. Para saque em espécie, é necessário aguardar até o mês de maio. Serão pagos até 4 parcelas, com valores que vão de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar. O calendário de pagamentos segue o mês de nascimento do beneficiário, começando agora para quem nasceu em janeiro e encerrando no dia 30 de abril para os nascidos no mês de dezembro. No site da Caixa, há todas as datas. Com o início do outono, começa também aqui no Brasil a vacinação contra a influenza. Será um desafio, pois teremos 2 campanhas de vacinação ocorrendo ao mesmo tempo. No calendário deste ano, a vacina começa dia 12 de abril com crianças, grávidas e mulheres que deram à luz recentemente. Neste grupo também estão os indígenas e trabalhadores da saúde. Depois, a partir de 11 de maio, vem o segundo grupo, com professores e idosos. O último grupo começa a ser vacinado dia 9 de junho. Nesta fase estão pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, caminhoneiros, portuários, forças de segurança e forças armadas, funcionários do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade, incluindo adolescentes com menos de 18 anos. Especialistas reforçam que é importante ser imunizado contra as 2 doenças. Contudo, é necessário que exista um intervalo de pelo menos 15 dias entre uma e outra. Então verifique com atenção os calendários de vacinação contra a influenza H1N1 e também contra a Covid-19 e não deixe de se cuidar. E, por falar em vacinas, até amanhã da última segunda-feira, dia 5, mais de 181 mil pessoas já haviam tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na capital. Entre trabalhadores da saúde, forças de segurança e salvamento e idosos foram 181.563 doses aplicadas, para ser mais exato. A segunda dose já foi aplicada em 58.742 pessoas, somando 240.305 aplicações. É bom lembrar que quem tomou a primeira dose da Coronavac precisa voltar depois de 15 a 28 dias para tomar a segunda aplicação. E só depois de 2 semanas que o organismo começa a ficar protegido contra o vírus. Então, mesmo depois de vacinado, é importante tomar todos os cuidados nesse período. Hora de um rápido intervalo aqui no Mundo UFG, mas em poucos minutos estamos de volta com outras notícias da Universidade Federal de Goiás. Acordar e não saber se terá alguma refeição durante o dia. Essa é a realidade de muitos brasileiros. O Programa Mundial de Alimentos diz que mais de 9% da população brasileira está em situação de subalimentação.
A pandemia agravou a situação de milhões que estão vivendo na pobreza e colocou o país mais uma vez no mapa da fome. O Brasil sai do chamado mapa da fome da FAO por volta de 2014. E o que significa sair do mapa da fome? Naquele momento significava que menos de 5% dos domicílios ou 5% da população tinham condições de renda suficientes para 3 refeições por dia e condições suficientes para garantir segurança alimentar. A questão central que se discute hoje é, em um momento de pandemia, em um momento de desemprego, em um momento de redução da renda, o Brasil volta para o mapa da fome. Então é um mapa da fome, Marcelo, e é isso que a gente tem que entender, que ele é diferente daquele mapa da fome anterior, da década de 80, ou mesmo aquele outro mapa da fome do Josué de Castro, lá da década de 40. Esse é um mapa da fome rural, mas é sobretudo urbano. E esse mapa da fome tem camadas do desemprego, do trabalho precário. Para tentar amenizar essa crise, iniciativas surgiram em diferentes lugares, levando roupas, material de higiene e comida para essa população vulnerável. Um exemplo vem do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, que vai implantar uma cozinha solidária para distribuir comida a quem precisa. Quando ocorrem as ocupações, essa cozinha fornece alimento para os membros e cria ali um espaço de convivência. A pandemia não permite a aglomeração, mas eles usam a ideia para levar a comida a algumas famílias de Goiânia. E a gente temos lá, no Residencial Itaipu, 31 famílias assentadas pelo movimento, tem mais no Parque Eldorado Oeste 62 famílias e tem 66 famílias aqui na ocupação Fidel Castro. A cozinha ela pretende atender lá no Itaipu, o local onde nós assentamos e a comunidade vizinha, em torno de 150 a 200 famílias por dia. As famílias vão lá, pegam o marmitex e retornam para suas casas com seu marmitex sem custo algum. As pessoas que participam do MTST são quem? São pessoas que moram na periferia, são pessoas que vivem nas margens da pobreza, são pessoas que são marginalizadas, criminalizadas, são pessoas que trabalham, seu único sustento vem da reciclagem, vem trabalhar de serviços gerais, vem trabalhar de pedreiro, pintor, carpinteiro, vendedor de água mineral, né? São pessoas que não têm condições de pagar um aluguel, são pessoas que não têm uma casa para morar, são pessoas que não têm documentos para poder fazer um decore, para ver se tem condições de financiar uma casa, um apartamento, enfim. Rogério conta que o projeto ainda está em fase de implantação e conta com a ajuda de parceiros para que se torne realidade. Então a ideia é a gente buscar parceria com os partidos, com os aliados, com os supermercados, com quem puder contribuir, até mesmo nas vaquinhas. Nós temos uma vaquinha, uma plataforma online, se chama Apoie-se as Cozinhas, né? Que é muito positivo, neste momento, qualquer iniciativa para matar a fome de alguém. Isso pode ir de uma cesta básica, transferência de renda, a associações, a igrejas, a universidade, que tem feito uma campanha muito interessante, fez no ano passado e vai retomar. Então, tudo isso é muito, muito importante. Mas o professor faz uma ressalva. No entanto, eu gostaria de ponderar que esta é uma ação que ocorre muito no varejo e em uma escala muito diferente daquela escala da política governamental. Só ele tem escala, por exemplo, Marcelo, para impedir que o preço do gás suba, como foi anunciado agora. Só ele tem escala para intervir, por exemplo, nos preços da cesta básica, regulando a oferta. O que ocorre? Não adianta imaginar uma política de transferência de renda se eu não tenho uma política de controle neste momento de preços da própria cesta básica. Uma nova rodada do pagamento do auxílio emergencial começa agora em abril. Essa é uma ação governamental que ajudou muita gente em 2019, mas o valor previsto para agora não é suficiente nem para os itens da cesta básica. O governo tem que ter o papel de olhar para o orçamento familiar e tentar recompor esse orçamento. Nos Estados Unidos, o auxílio ultrapassa $1.200. No Canadá, $500 semanais. Na França, 550 euros. Ok? Em países que têm
relativo acesso à saúde e a bens de consumo público muito melhores que o nosso. E país cujos desafios também são grandes, mas que o Estado consegue, de certo modo, recompor uma parcela da renda familiar. E isso no Brasil não existe, infelizmente. Eu só queria imaginar o que significa um auxílio emergencial de R$ 200, R$ 180, a depender do formato da família, para uma família que tem uma pessoa doente e tem que comprar antibióticos, para uma família que tem que ter remédios se por acaso alguém na família tiver Covid. Você está me entendendo? Então nós temos um problema sério. Sair do mapa da fome é o nosso desafio. Enquanto a gente permanece aí nesse triste indicador social, iniciativas como a do MTST e tantas outras instituições tentam socorrer quem passa por necessidade. Então, um projeto permanente, ele não vai permanecer só no período de pandemia, mas pós-pandemia também. E a ideia é que a gente atenda um número entre 150 a 200 famílias diariamente, né, servindo a alimentação de segunda a sábado. Vamos falar de política. Em Goiânia, o MDB, partido de Maguito Vilela, que foi eleito como prefeito, mas faleceu por complicações da Covid-19, deixou o governo de Rogério Cruz, que assumiu o mandato há pouco mais de 3 meses. Rogério era vice de Maguito e pertence ao Partido Republicanos. Com o rompimento, 21 integrantes deixaram cargos em secretarias e outros órgãos. Daniel Vilela, que é filho de Maguito e presidente do MDB, disse que a proposta da chapa eleita não estava sendo cumprida e a saída do governo é para preservar o legado do pai dele. Apenas o secretário municipal de saúde ainda deve permanecer no cargo em função das ações de enfrentamento da pandemia. Outra notícia. Servidores públicos de Goiás que têm filhos com até 12 anos podem trabalhar de casa durante o período de isolamento intermitente. O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado conseguiu uma liminar que justifica que, durante o período de fechamento, os pais não teriam com quem deixar os filhos. Também as crianças precisam de supervisão de um adulto para assistir às aulas remotas e realizar as atividades escolares. Os servidores precisam comprovar que os filhos estão matriculados na educação básica obrigatória. Vamos para mais um rápido intervalo, mas não saia daí porque em poucos minutos estamos de volta com mais Mundo UFG para você. Um a cada 4 brasileiros sofrem de obesidade, segundo dados do IBGE. E o processo para perder peso e ter uma vida mais saudável vai além das dietas alimentares. Uma pesquisadora da UFG realizou um estudo que mostra que outros fatores podem influenciar na caminhada para o peso ideal. Uma pesquisa chamada Comer Intuitivo trabalha a nutrição comportamental e quer estimular as pessoas a comerem por motivos fisiológicos, mas considera também outros fatores. A obesidade, a gente sabe que é uma doença complexa, é uma doença prevalente de epidemia mundial. E existem vários fatores que determinam a obesidade. Existem fatores sociais, socioculturais, fatores biológicos, fatores emocionais. Então, é necessário levar em consideração tudo isso no tratamento da obesidade. A pesquisa foi realizada no Laboratório de Nutrição do HC com candidatos à cirurgia bariátrica ou não. A intenção foi trabalhar esse tratamento individualizado indo além das dietas tradicionais. Os participantes foram divididos em 3 grupos. Um fez o tratamento convencional, com o plano alimentar. O outro trabalhou apenas o princípio do comer intuitivo. E o terceiro mesclou os 2 protocolos. Através do uso de algumas escalas que analisava compulsão alimentar, alimentação emocional, restrição cognitiva, que é justamente da dieta restritiva, né, das proibições, e o comportamento de descontrole alimentar, não teve diferença significativa no final, nessas características gerais do comportamento. Mas quando a gente pegou uma escala específica que a gente utilizou, que chama Three Factor, de 21 questões,
essa ferramenta, quando analisada em assertivas individuais, a gente percebeu algumas respostas positivas, como a diminuição do comer por tristeza e a diminuição do comer por nervosismo. E, além disso, a gente percebeu uma redução da frequência de fome, o que também é positivo, porque significa que esses indivíduos começaram a se alimentar mais por percepções fisiológicas. Eu como quando eu estou com fome, e não por outros fatores ambientais. Os resultados observados nessa pesquisa também geram expectativa de que esse método do comer intuitivo possa auxiliar outros pacientes e profissionais no tratamento da obesidade. Percebi uma aderência melhor desses pacientes em relação ao tratamento, nesse processo de emagrecimento. Então, a intenção é realmente trazer esse protocolo para a realidade do serviço e também divulgar esse trabalho para outros lugares, porque a nutrição comportamental, ela tem crescido. Essa visão somente biomédica do indivíduo, ela tem diminuído. As pessoas, os profissionais, têm buscado essa visão da totalidade dos indivíduos para essa mudança real de hábito alimentar. Notícias da UFG agora. A Universidade Federal de Goiás lançou edital para a contratação de empresas juniores que participam do programa UFG Júnior. As empresas vão prestar serviços em diversas áreas da instituição. Cada empresa pode participar como proponente de uma proposta e ainda ser associada de mais duas. O valor máximo de cada proposta é de até R$10 mil. O prazo do edital vai até o dia 26 de abril e mais informações estão no site prpi.ufg.br. Este ano acontece a 15ª edição do Congresso de Psicologia da UFG. O tema é Psicologia e Políticas Públicas, Possibilidades em Tempos de Crise. Ele está sendo organizado pelos alunos do curso de Psicologia. O evento será online e acontecerá entre os dias 12 e 16 de abril. A ideia dessa edição, Psicologia e Políticas Públicas, veio na tentativa de fomentar uma discussão científica da psicologia diante do atual contexto da crise brasileira, a fim de promover delineamentos para essa realidade complexa e também dar direções para uma prática ética e politizada da psicologia. Na programação há convidados de diferentes estados. Além desses profissionais renomados, teremos várias apresentações artísticas culturais que dialogam com o tema do Congresso. A programação tem atividades distribuídas durante a semana e pode ser acessada pelo site sites.google.com/ufg.br Congresso de Psicologia. Mas buscando o Congresso de Psicologia UFG lá pelo Google, você também consegue chegar na página. Além do site, temos o canal do YouTube, o endereço é Congresso de Psicologia UFG e um perfil no Facebook e no Instagram. Nos sigam, anotando Congresso PC UFG 2021. A inscrição tem um valor simbólico e dá direito a um certificado de participação de 20 horas. Os minicursos serão transmitidos pelo Google Meet e os trabalhos apresentados ficarão disponíveis no site. Também há pelo site outras informações sobre este evento. E olha só, as estudantes da UFG, Laira Guimarães e Gabriela Valente, integrantes da Liga Acadêmica de Métodos Adequados para a Solução de Conflitos, conquistaram o prêmio de melhor condução do processo no Meeting de Negociação Regional Centro-Oeste. Essa etapa seleciona alunos que vão competir na etapa nacional. Participaram dessa fase estudantes de direito ou recém-formados que ainda não atuem na profissão. 6 alunos da LAMASC participaram. O meeting ele é uma etapa qualificatória para que a melhor equipe represente o Brasil na International Negotiation Competition. O evento aqui no Brasil ele é organizado em parceria com a CMI Intercer, com o objetivo de promover a capacitação dos interessados no método de negociação de Harvard. A fase nacional será realizada entre os dias 27 e 30 de maio em formato online, completamente conduzida em inglês, já para preparar esses participantes para a etapa internacional. Bom, eu acredito que a UFG ela realmente tem abraçado essa nova tendência modernizadora do direito, que são os métodos de autocomposição. E nós, inclusive, passamos por uma reforma na grade, incluindo várias matérias
nesse sentido, e também recentemente foi inaugurado um Sejusc dentro da Faculdade de Direito. Eu acredito que, além disso, a abertura, para que os alunos tenham autonomia, iniciativa e que eles possam investir nos seus projetos pessoais dentro de uma instituição com todo esse apoio seja essencial. O Mundo UFG de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência e companhia, lembrando que de segunda a sexta estamos aqui a partir das 4 da tarde trazendo conteúdo e informação. É sempre muito bom ter você aqui conosco. Um abraço e até a próxima.